Cristo. É o último livro da Bíblia, amém? Chegamos lá, igreja? Amém. Louvado seja. A partir do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste emudecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Podeis sentar, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, e que nós venhamos a deixar que o Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração, e que nós não venhamos deixar de maneira alguma que a nossa mente vá se perder lá fora. Se alguma conta tua vier na tua cabeça durante a palavra de Deus, você vai repreender em nome de Jesus e vai dizer: olha, conta, quem te paga é Jesus de Nazaré, porque Ele vai me dar saúde para pagar a conta. Não deixe a sua mente sair do trono de Deus nessa hora, porque essa palavra ela é tremenda para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o apóstolo João estava ali na ilha de Patmos por causa exatamente da palavra de Deus. Ali, por causa de Cristo Jesus. Ali, por causa desse evangelho de amor. Ali, por causa de um homem que foi dado por aspersão pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra, um homem, filho unigênito de Deus. Estava ali o apóstolo João, e ele diz que ele se achava em espírito, quando ele pôde sentir por detrás dele uma voz, uma grande voz como trombeta, e como um som de muitas águas. E ali, no livro de Apocalipse, tem início a palavra de Deus, porque é o último livro em que vem despertando a igreja, e Jesus, no amor dele, vem se apresentando para João de Costa. E ele ouvindo aquela voz, o que nós acabamos de ler foi a própria boca de Cristo Jesus falando. Escreve João ao anjo da igreja de Éfeso. E a palavra de Deus é muito tremenda, que quando ele tem essa visão, o Senhor Jesus fala para ele assim: olha, essa você vai escrever para 7 igrejas. Havia muito mais do que 7 igrejas, aleluia. Havia muitas, mas Jesus pegou 7 como modelo do que estava acontecendo em cada uma delas. Hoje nós vamos estar trabalhando em cima de Éfeso, e vamos compreender o que não pode acontecer na nossa vida. Vamos entender que quando ele tem aquela visão, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê 7 candeeiros. Ele vê ali a própria glória do Filho de Deus. Cabeça branca, os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo. E essa
dele. E aí ele começa, escreve, João. Escreve para Éfeso o seguinte. E aí nós lemos, meus amados. Ele vem falando que olha quem está dizendo isso. É aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. E anda no meio dos candeeiros. E que mistério é esse? A palavra de Deus diz que as 7 estrelas estavam se referindo aos 7 anjos. Portanto, havia 7 igrejas que ele tomou como modelo. Mas aqui no versículo, aleluia, no versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, existe uma constelação de anjos na mão de Deus. Oh, aleluia! Na mão de Cristo tem agora uma constelação, anjos em toda parte da terra, anunciando a volta dele, aleluia! Mas o que é que nós podemos tirar com isso? Com relação ao que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? O Senhor diz que ele conhecia as obras. Ele sabia que havia labor e perseverança. Meus amados, se nós olharmos nos dias de hoje, se o Senhor tivesse que escrever para as igrejas misericórdia, nós teríamos igreja que teríamos 7 problemas ou 6 problemas de cada uma delas. Porque se o Senhor escreve ao anjo e diz assim: olha, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja, ele estava entregando a mensagem, era para o apóstolo João escrever e mandar para Éfeso. Perseverança. Vamos trazer essa carta para a gente hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Traga para o teu coração. Olha que ele primeiro diz que ele conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar, a nossa maneira de ser. Ele conhece nossas qualidades, porque Ele é um Deus zeloso, que se alegra em ver cada dia as mudanças que a gente vai fazendo para agradar Ele. Amém, igreja? Amém. Então, Ele observa cada um de nós. E diz que Ele conhece o labor. Labor é trabalho. Ou seja, aquela igreja em Éfeso, o conjunto dela, de membros que faziam parte da igreja, juntamente com o anjo, estavam ali perseverantes. Mas a palavra alerta aqui uma situação muito interessante, que diz assim: que não pode suportar homens maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos. Quando você lê as outras cartas para as outras igrejas, aleluia, você vê que há também o anjo pondo em prova aqueles que se dizem judeus, mas não são. E hoje, os que se dizem cristãos, mas não são. Aleluia! E aí o Senhor nos leva a um nível e profundidade da palavra. Se Deus te trouxe a essa profundidade da palavra, é porque o que o Deus quer contigo, o mistério que Deus quer realizar na tua vida é profundo. E aqui, em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo vai levar a cada um de nós a entender. Diz aqui que eles não suportavam os maus homens. Ou seja, não tolerava a injustiça, não suportava as coisas que estavam erradas. Agora, preste atenção, meus amados. Ele diz que pôs em provas. Significa que na caminhada da igreja, muitos serão postos em provas e serão reprovados. Porque aqui diz que o anjo em Éfeso colocou em prova alguns e eles foram reprovados. Hoje, o Espírito Santo quer colocar em prova cada um de nós. Como é que nós vamos nos encontrar? Aprovados ou reprovados? Estaremos perseverantes ou não? E aí o Senhor vem falando uma coisa muito tremendo. Porque Ele faz perseverança, suportar por causa do meu nome. Aí a gente vai ver, meus amados, o que preocupa o coração do nosso Deus. Olha o que Jesus fez. Ele mandou essas cartas porque Ele diz assim: olha, eu já subi no madeiro, meu sangue já derreteu, a minha coroa já veio sobre minha cabeça, eu já chorei por vós, hoje eu estou intercedendo por cada um de vocês. Mas João escreve: ainda há esperança de abrir os olhos de muitos. E nessa noite Deus quer abrir os nossos
aí a gente vai entender que nessa caminhada, muitas coisas nós vamos querer fazer, mas nós não vamos poder fazer por causa do nome dele. Por causa do nome de quem? De Jesus! É por causa desse nome que nós temos que renunciar. É por causa desse nome que não importa A, B, C, estarei perseverando diante do Senhor. Deus, aleluia. Aleluia! Não abrirei mão deste Deus na minha vida. Ele está acima de mim mesmo. E tem que estar. Ele está no alto. E é para lá que a gente tem que olhar. E é muito interessante essa palavra, que aí ele está dizendo assim, olha, por mais que você tenha visto situações que quisessem desanimar você na caminhada, você não desanimou, você perseverou. Vejam bem, amados, isso são qualidades. Deus se agrada quando você persevera. Deus se agrada quando você pega, olha para uma situação injusta e diz, isto é injusto. E eu não posso ser conivente com isto. Aleluia! Mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Era necessário algo mais. Aqui, a palavra do Senhor diz que ele fala uma coisa que com certeza, quando João escreveu, que olha só, olha os atributos. O anjo perseverava, e aí está se referindo à igreja toda. Ou seja, a igreja é o espelho do anjo. Se o anjo se preocupar com a palavra e com a verdade, a igreja vai entender isso, senão vai ser reprovado, como muitos foram ali. Mas houve um processo aqui, em que entristeceu o coração de Deus, porque o anjo começou a perder o primeiro amor. Ele deixou que de alguma maneira, ele não deixou de perseverar, mas entretanto, cada situação foi gerando nele um desgaste. E aí ele já não tinha, possivelmente, pela própria palavra, a mesma alegria e amor de fazer a obra. E aí a gente está exatamente no momento em que Jesus não quer que nenhum de nós fiquemos, que é a religiosidade. A religiosidade, ela nos cega. A religiosidade nos faz contentar com qualquer coisa. E Jesus não é qualquer coisa. Jesus é poder, Jesus é transformação, Jesus é vida. Aleluia! É vida. E eu tenho que trazer essa vida para mim. E eu tenho que reivindicar essa vida para mim. E eu preciso pagar o preço por essa vida para mim. Aleluia. Veja a qualidade, ele perseverava, ele não aceitava injustiça, mas o Senhor coloca, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Meus amados, quando nós aceitamos Jesus, é muito tremendo. Nós queremos fazer tudo pela obra, nós queremos fazer tudo, mas ao longo da caminhada, se nós pararmos e deixarmos que as situações comecem a nos envolver, quando vê, a gente não quer fazer mais nada para Jesus. Verdade. Não quer. Tudo é dolorido. Tudo vai custar. Eu não posso porque eu vou estar ocupado fazendo isso. Eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso. Sempre não vai poder por algum motivo. Isso significa que eu já não estou no primeiro amor. E veja, a palavra diz aqui que ele estava perseverando. Ele tinha as suas qualidades, a igreja de Éfeso já tinha as suas qualidades. Aqui ainda diz o seguinte, que Deus, que o próprio Cristo fala assim, olha, quando João escreve, olha, diz para Éfeso, foi assim, tenho a teu favor que tu condenas as obras dos nicolaítas. Não vem São Nicolau não. As obras dos nicolaítas é porque haviam grupos, pequenos grupos, crescendo em cada igreja, criando-se como se fosse um clero. Ou seja, nós estamos acima dos outros, porque nós devemos o conhecimento de Deus. Homens que estavam interessados em ganhar com o conhecimento de Deus. E isso é abominável. Olha a qualidade. Jesus diz, olha, eu tenho a favor de ti. Mas você acha que Jesus quer só isso na nossa vida? Não. Ele sabe, a palavra de Deus diz que Deus é amor.
Deus é amor. Então, Jesus se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa porque ele fala assim, ó, lembra-te de onde tu caíste. Onde começou a ver o desgaste desse amor que você tinha pela obra? Onde começou a ver esse desgaste que fez você a começar a desanimar? Ele diz, lembra-te onde tu caíste e vai, arrependa-te. Há momentos em nossa vida que nós temos que reconhecer onde nós erramos. E que aquilo ali, de uma certa forma, trouxe em nós uma desesperança que não era para ter trazido. Aquele anjo da igreja de Éfeso, assim como seus membros, eles já estavam vivendo uma religiosidade. Basta eu ir à igreja dia de domingo. Basta eu ir à igreja na quarta. Basta eu ir na igreja tal dia. Meus amados, a igreja somos nós. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, vós sois o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Aquele que destruir o santuário de Deus, eu o destruirei. E se o Espírito Santo, quando a palavra em Éfeso diz, e que o Senhor diz assim para ele, olha, vai, volta às primeiras obras, começa a amar como você me amava, começa a se relacionar comigo como se deve se relacionar, faça a minha obra por amor às vidas. Será que eu chegando em casa cansado, e alguém batendo na porta pedindo socorro, ou então um irmão ou pastor chamar para fazer uma visita, você vai estar pronto para fazer? Quando se tem o primeiro amor, você sempre está pronto. Então nós temos a igreja que nos levantar. Quando o amor, o primeiro amor está voltando, sabe o que acontece? Você tem vontade de fazer qualquer coisa pela obra. Essa é a realidade. Você pega, né? Eu fiquei observando hoje os irmãos botando o arame. O primeiro amor do esposo da Cláudia, ali, ó, ajudando os meninos, orientando os meninos. Esse é o primeiro amor. Mas quando você não tem mais primeiro amor, tudo é enfado. Agora vamos trazer isso para a igreja que começa em casa. No nosso relacionamento, marido, mulher, filho com mãe. Meus amados, o que Deus quer trazer para cada um de nós essa noite é entendermos que quando ele fala que ele vai remover o candeeiro, e o candeeiro representava a igreja, o candeeiro, ele é um objeto onde se distribui a luminosidade, a luz, e a luz que habita em nós, e que está em nós, é o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus querendo fazer a obra. Então ali, ele quer levantar cada um de nós e dizer assim, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, porque se Jesus voltar, você fica, mesmo sendo perseverante. Porque você estava sendo perseverante na religiosidade. Quantas pessoas no teu vizinho que estão 30 anos no Evangelho estão perseverando? Ele vai dizer, poxa, 30 anos na igreja. Mas as obras dele são do primeiro amor? Passa com o vizinho e fala. Faz um monte de coisa errada achando que Deus não está vendo. Meus amados, é tempo de cada um de nós refletirmos acerca disso. Porque quando ele diz que ele destrói o santuário. Significa, santuário, é toda a nossa estrutura, o que nós temos feito com o nosso corpo, o que nós temos aprendido com a palavra, e o que nós temos trazido da palavra para estar habitando no nosso corpo. Então, o que Deus quer nesses dias é que a gente se levante sem medo, sem medo de perder nada, porque a palavra de Deus diz que aonde há medo, não há amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se eu tenho medo em alguma área da minha vida, é porque o Espírito Santo tem que entrar nela e começar a tratar. Glória a Deus, aleluia. Ele quer tratar cada um de nós. Porque veja, as 7 cartas que foram enviadas para cada igreja, meus amados. Cada uma tinha suas qualidades. E tinha as coisas que precisavam ser consertadas. Então Jesus, após sacrifício de cruz, ainda assim, pela misericórdia de Deus, traz e mostra
visão a João, numa esperança. Essa é a palavra certa. Uma esperança que quando hoje, no dia de hoje, cada um de nós ouvíssemos essa palavra, tomasse posse do Espírito Santo e deixasse o Espírito Santo fazer uma obra na gente. Eu preciso amar de novo. Mas lembra, aonde foi que tu caiu? Porque quando a palavra diz para o anjo, lembra de onde tu caíste. Ele quer levar o anjo da igreja a refletir e a conserto. Meus amados, tem coisas que Deus requer da gente conserto. Às vezes a gente quer vitória. Não vem vitória sem conserto. O nosso Deus, ele é tremendo, ele quer fazer por cada um de nós. Mas ele também não pode ir contra a palavra dele. Ele não pode se constituir como vaso de honra se você não dá lugar ao Espírito Santo como você é um vaso de honra e ele ser bem abrigado em você. Aleluia. Como nós temos tratado o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Ele quer trazer vida no meio do povo. Ele quer trazer no povo de Deus avivamento. Onde está a glória que habita dentro de você? Aleluia! Você tem o Espírito Santo. E muitas vezes o que acontece? O passado, tudo que vem contra nós, vem tentar destruir o sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, o sentimento de buscar a paz enquanto se pode achar essa paz. Não há outro caminho nem para mim e nem para nenhum de nós, se não for na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Claro, não posso deixar de dizer que tem outro sim, né? Que lamentavelmente existe. Existe a glória de Deus e existe a glória do inferno. Mas nós não fomos chamados para viver na glória do inferno. Nós fomos chamados para viver na glória do Senhor Jesus. Aleluia! Meu lugar é junto com Jesus. E é esse apelo que ele faz. Olha que tremendo, uma carta, gente. Uma carta depois de ter subido a cruz do Calvário, numa esperança de que a igreja se levantasse e determinasse cada um em seu coração. Hoje eu saio daqui determinado a ter o que estava impedindo, o que destruiu o meu amor, o meu primeiro amor, e eu determino em nome de Jesus pisar no meu passado, pisar naquilo que servia de acusação contra mim. O que me separará? A palavra de Deus, o que nos separará do amor de Deus? A altura, a largura, o comprimento, a profundidade, os anjos, os principados, a morte e a vida. Ele diz que nem nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia. E para mim